O Vaticano é o menor país do mundo e um estado soberano localizado dentro de Roma, na Itália. Apesar da sua pequena extensão territorial, sua economia é robusta e sustentada por diversas fontes de receita, incluindo doações, investimentos e turismo. Diferente de outros países, o Vaticano não possui uma economia baseada na produção industrial ou agrícola, mas sim em atividades ligadas à Igreja Católica e à administração de seus bens. Neste vídeo, vamos explorar a estrutura econômica do Vaticano, suas principais fontes de receita e os desafios financeiros enfrentados pela Santa Sé. Assista agora. A economia do Vaticano é administrada por diversas entidades, sendo as principais a Administração do Patrimônio da Sé Apostólica, que é a responsável pela gestão dos bens e investimentos da Igreja, o Instituto para as Obras de Religião, conhecido como Banco do Vaticano, e que gerencia os ativos financeiros e doações, e a Secretaria de Economia, que supervisiona o orçamento e a transparência financeira. O Vaticano opera com um orçamento anual que cobre despesas administrativas, manutenção de suas propriedades e financiamento de atividades religiosas e sociais. O Banco do Vaticano, oficialmente chamado de Instituto para Obras de Religião, é uma instituição financeira única, ligada à Santa Sé e localizada dentro da cidade do Vaticano. Ele foi fundado em 1942 pelo Papa Pio XII e tem como principal objetivo administrar recursos financeiros destinados às obras religiosas e caritativas. O banco opera de maneira diferente dos bancos comerciais tradicionais. Ele não oferece serviços bancários ao público em geral, mas atende principalmente às ordens religiosas, como as congregações, seminários, universidades e conventos, além da Cúria Romana, que administra os órgãos da Igreja Católica, e também as instituições ligadas à Igreja, como as dioceses e fundações. O banco gerencia ativos financeiros e investimentos, além de atuar como um gestor de fundos para entidades religiosas. Em 2023, o banco administrava cerca de 5,4 bilhões de euros em ativos. Historicamente, o Banco do Vaticano esteve envolvido em escândalos financeiros, incluindo acusações de lavagem de dinheiro e corrupção. No entanto, sob o papado de Francisco, foram implementadas reformas para aumentar a transparência e a governança financeira. Algumas das principais mudanças que Francisco implementou foram as publicações de demonstrações financeiras anuais, as parcerias com governos e bancos internacionais para combater crimes financeiros e auditorias externas independentes para garantir maior controle dos recursos do banco. Essas medidas ajudaram a reduzir o número de clientes do banco, eliminando contas suspeitas e fortalecendo a sua reputação. Mas, apesar das reformas, o Banco do Vaticano ainda enfrenta desafios, como o equilíbrio financeiro, já que o Vaticano tem registrado déficits operacionais nos últimos anos, e também a sustentabilidade do fundo de pensões, que estima-se um déficit de 1,5 bilhões de euros no fundo de aposentadoria dos funcionários do Vaticano, além da manutenção da transparência após a morte de Francisco, que trabalhou para garantir que o banco opere de forma ética e eficiente. O Banco do Vaticano segue como uma peça fundamental na administração financeira da Santa Sé, garantindo recurso para suas atividades religiosas e sociais. Entre as fontes de receita do Vaticano, podemos destacar as doações e contribuições. As doações são uma das principais fontes de receita do Vaticano, sustentando suas atividades religiosas, sociais e administrativas. A arrecadação ocorre de diversas formas, sendo a mais significativa o Óbolo de São Pedro, uma coleta anual realizada em todas as dioceses do mundo para apoiar as obras de caridade do Papa e o financiamento da Igreja. Em 2023, as doações para a Igreja Católica somaram aproximadamente 103 milhões de euros, dos quais 13 milhões foram destinados diretamente à caridade, enquanto 90 milhões foram usados para despesas burocráticas da Santa Sé. Além do Óbolo de São Pedro, o Vaticano recebe contribuições de ordens religiosas, fundações e fiéis individuais. O Brasil tem sido um dos maiores doadores para o Vaticano. Em 2023, os católicos brasileiros contribuíram com 1,9 milhões de euros para o Óbolo de São Pedro, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Itália. Vale lembrar que o Brasil tem a maior população católica do mundo, com cerca de 110 milhões de fiéis.
Outra fonte importante de renda do Vaticano são os investimentos e os imóveis. O Vaticano possui um vasto patrimônio imobiliário, administrado pela Administração do Patrimônio da Sé Apostólica. De acordo com relatórios financeiros recentes, ela gerencia mais de 5 mil imóveis, sendo que mais de 4 mil estão na Itália, com 92% deles localizados em Roma. Além disso, há cerca de 1.200 propriedades administradas em cidades como Londres, Paris e Genebra. A gestão desses imóveis gera uma receita operacional significativa. Em 2023, os imóveis do Vaticano registraram receitas de 73,6 milhões de euros e um lucro líquido de 35 milhões de euros. No entanto, apenas 19,2% dos imóveis são alugados a preços de mercado, enquanto mais de 70% são cedidos sem aluguel e 10,4% são alugados a preços subsidiados. Isso significa que grande parte das propriedades é utilizada para fins religiosos, administrativos ou sociais. Nos últimos anos, o Vaticano tem implementado novas tecnologias e regulamentos para otimizar a gestão imobiliária e reduzir a vacância dos imóveis, garantindo assim maior rentabilidade. Além dos investimentos, imóveis e doações, o turismo e o patrimônio cultural do Vaticano também se destacam nas receitas. O turismo é uma das principais fontes de receita do Vaticano, movimentando cerca de 130 milhões de euros por ano. A maior parte dessa arrecadação vem da venda de ingressos para os museus do Vaticano, que recebem aproximadamente 6 milhões de visitantes anualmente. O ingresso básico para a visitação custa cerca de 17 euros, sem contar as vendas extras de tours guiados, lembranças e livros religiosos. Além dos museus, a Basílica de São Pedro, a Capela Sistina e as audiências papais também atraem milhões de turistas todos os anos, contribuindo para a economia do Vaticano. A comercialização de selos, moedas colecionáveis e publicações religiosas também geram uma receita significativa. Mas apesar das diversas fontes de receita, o Vaticano enfrenta desafios financeiros significativos. Nos últimos anos, o Vaticano tem registrado déficits operacionais sucessivos. Em 2023, o déficit foi de 83,5 milhões de euros, um aumento de 7% em relação ao ano anterior. A queda nas doações e o aumento das despesas têm pressionado as finanças da Santa Sé. Já o fundo de pensões dos funcionários do Vaticano enfrenta um grave desequilíbrio financeiro, estimado em 1,5 bilhões de euros. O Papa Francisco alertou diversas vezes sobre a necessidade de reformas para garantir a sustentabilidade do sistema. Então, vimos que a economia do Vaticano é sustentada por doações, investimentos e turismo, mas enfrenta desafios financeiros significativos. A necessidade de reformas e maior transparência tem sido uma prioridade para a administração da Santa Sé. Portanto, o Papa Leão XIV terá enormes desafios para manter a doutrina transparente e ortodoxa do Papa Francisco no que diz respeito à administração econômica do Vaticano, já que sempre prezou pela redução de custos da Santa Sé e implementou várias medidas de governança no Banco do Vaticano. Apesar dessas dificuldades, o Vaticano continua sendo um dos principais centros religiosos e culturais do mundo, com uma economia única e complexa, e com mais de 1,5 bilhões de fiéis, o que representa 1/6 da população mundial, e voltou a crescer em ritmo acelerado nos últimos anos, principalmente graças ao carisma do Papa Francisco. E aí, gostou desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e seguir nosso canal também nas redes sociais.